com livre-arbítrio. Então nós somos livres para fazer as coisas. É um dilema, porque ao mesmo tempo você tem que responder pelos seus atos, né? Aliás, se você for analisar a sua vida, você chega à conclusão que você é mais tolhido no seu livre-arbítrio do que realmente você tem liberdade. A maioria das coisas que nós queremos fazer, nós não fazemos. Porque, em contrapartida ao livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito. Então, como nós estamos mais perto das primeiras existências, nós estamos respondendo muito pelo mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio no passado. E aí, então, nós temos o livre-arbítrio tolhido, né? O Ademir também entrou, seja bem-vindo. Vamos ver o que fala-nos os espíritos. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Sim, né? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, de duas uma, ou você tem liberdade de fazer as coisas, e isso prova a sua individualidade, ou você não tem essa liberdade e você é coagido a fazer as coisas. E aí, no caso, você seria uma máquina. Então, as máquinas, por exemplo, o robô, ele faz as coisas programado. Por isso que se diz que existe a programação no computador. Então, o computador, ele não tem o livre-arbítrio. Embora diz que já está entrando nessa fase aí, né, do computador também ter a liberdade. Mas no caso, essa liberdade ela é colocada pelo homem. Já nós, né, espíritos imortais, em relação ao Criador, nós temos essa liberdade de agir. Nós não somos máquinas, né? O homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento? Então a questão é que quando você nasce aqui no planeta Terra, os seus órgãos eles são impotentes para manifestar todas as possibilidades do seu espírito. Então o livre-arbítrio ele tem a ver também com as possibilidades intelectuais, mesmo com as possibilidades físicas de cada um. Então, na infância, nos primeiros anos aqui do planeta Terra, você tem o seu livre-arbítrio muito tolhido. Então, o espírito ele tem liberdade restrita. Mas como você está encarnado, né, você está ligado a um corpo, o corpo tem limitações. Aliás, o nosso corpo, né, aqui na Terra, ele é muito limitado, né? Tem em relação aos animais, você vê que os animais têm muito mais possibilidades do que nós. Por exemplo, se você quiser voar, você não consegue, né? Já os pássaros conseguem. Então, ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Até com o tempo que a gente vai tendo mais possibilidades, né? Com o tempo, o desenvolvimento físico. O Celso Oliveira também entrou, Luiz Barbosa. Diz que o som tá ruim. Como é que tá o som aí, minha gente? Para mim aqui tá dizendo que tá tudo ok. Deixa eu dar uma conferida. Som. Dá um feedback aí, minha gente, que o som para vocês tá bom? Às vezes é a caixinha lá do Ademir que tá ruim, né? Para todo mundo tá bom o som? Vamos ver a outra pergunta. É a continuação aqui. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a criança ela tem um livre-arbítrio diminuído, mas ela não perde o livre-arbítrio. Para todo mundo tá bom, viu, Ademir? Então, a sua caixinha aí deve estar ruim. Mexe aí nos fios, né? Às vezes é Osmar, né? Osmar Contato.
As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Quer dizer, as predisposições que nós trazemos é exatamente o que nós fizemos na nossa vida no passado, né? Então, se você tem predisposições que mudam o seu proceder, é o seu espírito que tem essa predisposição. Nós vamos ver mesmo fisicamente, né? Se você tiver algum empecilho fisicamente, é um empecilho que você mesmo criou no passado. Como eu já disse, a questão é que nós temos o livre-arbítrio, mas temos que, ao mesmo tempo, nos responsabilizar pelos nossos atos. Então, às vezes, nós temos o livre-arbítrio tolhido exatamente pelo mau uso que nós fizemos dele no passado. A Diva falou que ok, o Ademir falou que melhorou. Ótimo. Vocês têm que me escutar, senão não tem jeito, né? As predisposições instintivas são as do espírito, antes da encarnação. Então, quer dizer, se você tem uma predisposição, não é que você está perdendo o seu livre-arbítrio, é você mesmo que está tendo essa predisposição. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, embora nós tenhamos as nossas predisposições instintivas, conforme o que nós temos no nosso passado, nada é irresistível, né? Você sempre tem aí o livre-arbítrio para mudar as suas predisposições. O organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não faz com prejuízo do livre-arbítrio? Então, quer dizer, é lógico que o nosso corpo ele limita o nosso livre-arbítrio, né? Como eu disse, não dá para fazer tudo. E mesmo existe problemas, né, congênitos que nós trazemos de outras vidas. Mas tudo isso é graças ao mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio no passado. Então, se você vem com alguma limitação, é porque você escolheu, né, para ser testado nesse sentido. Mas aí não que você perca o livre-arbítrio, você pode ter diminuído o seu livre-arbítrio. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar suas manifestações. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se lhe desenvolvem com mais liberdade. Então, em mundos bem elevados, celeste ou divino, você até volita, né? Júpiter, por exemplo, não é todo mundo que volita lá, mas o corpo é bem mais leve, então lá dá para volitar. Aliás, diz que o corpo material em Júpiter é mais sutil do que o nosso perispírito aqui na Terra. Então é totalmente sutil, né? Então dá para fazer muito mais coisas com o corpo lá do que aqui. Tem uma passagem do Camilo Flammarion que ele conta que faz uma viagem astral e visita um planeta celeste ou divino. E é interessante ele contar que os espíritos lá, eles volitam como os pássaros, né? Então ele vai numa praia lá, por exemplo, e aí ele vê os espíritos chegam voando, né? É igualzinho aqui, né? Estão voando, né? E até ele estranha a quantidade de espíritos junto, mas depois ele vem entender que aqui na Terra, como tem ainda muito egoísmo, as pessoas se unem em panelinhas, né? As famílias, isso, aquilo. E já no mundo celeste ou divino, como a afinidade é maior, os espíritos andam em grupos muito maiores do que aqui, né? Então ele via grupos de milhares de pessoas juntas, né? E tudo voando. Mas o instrumento não dá a faculdade ao espírito. De resto, é necessário distinguir, nesse caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio,
é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite mas nunca os seus órgãos. Então, no caso, o órgão material ele não vai te dar o instinto, a predisposição. Então, as predisposições elas são do espírito, né? A Mara também entrou, a Neuza, sejam bem-vindas. Até tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a cólera, né? Então diz que tem pessoas muito fortes fisicamente e que são calmas. Então elas têm, né, bastante músculo, têm bastante força, mas não se alteram. Já tem pessoas que têm um temperamento, né, agressivo e elas são, né, explosivas, mesmo num corpo débil. Então a questão não é o corpo, é o espírito. Então se o espírito for equilibrado, ele vai passar esse equilíbrio para o corpo. Aquele que aniquila o seu pensamento para se ocupar apenas da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. E nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Então, o espírito é que dirige o corpo, não o corpo que dirige o espírito. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Então, como nós já falamos, às vezes você vem num corpo debilitado exatamente para resgatar débitos do passado. E realmente aí o seu livre-arbítrio fica debilitado, porque o cérebro, por exemplo, ele é o instrumento da inteligência. Então, se o cérebro estiver lesado, o espírito não vai poder se manifestar com todas as suas possibilidades. Tem aquele livro Ação e Reação de André Luiz, que ele conta o caso de um espírito encarnado com problemas mentais, né? E ele usou muito mal a inteligência na outra vida, matou muita gente, fez muitas atrocidades. E aí o André Luiz pergunta lá para o assistente, né? Ele lamenta que não dá para conversar com o espírito porque ele não tem o cérebro tão desenvolvido. Mas aí o assistente, acho que é Alexandre, ele diz, não, dá para conversar, né? Porque eles estavam lá no plano espiritual. Então o corpo não consegue manifestar, mas em espírito dá para conversar com ele aqui. Só que tem um detalhe, para você conseguir conversar com ele, você tem que chamar ele de barão. Então você tinha que dar o título para ele, né? Aí o André Luiz faz uma reverência, chama ele de barão e aí consegue conversar com ele. Mas aí ele mostra-se totalmente orgulhoso, né? Ainda totalmente ruim, né? Mesmo num corpo totalmente debilitado. Até é fácil lembrar o que esse espírito tinha, porque ele era débil mental, configuração macacoide, ele tinha paralisia nas pernas, né? Não media mais que 1,5 m, quer dizer, errou muito na última vida. Viviane também entrou, seja bem-vinda. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento. E desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Tem um caso num dos livros do Chico Xavier, né, daquele Humberto de Campos, e que o título de uma mensagem é O Grande Cabeça. Então ele conta, né, Humberto de Campos, que tinha um advogado muito famoso em São Paulo e ele era chamado o Grande Cabeça, né, devido à sua inteligência. Aí ele desencarnou e continuou sendo chamado Grande Cabeça lá no mundo espiritual, só que de uma maneira pejorativa, né? Porque ele usava muito mal a inteligência, ele atendia mais pessoas ricas em detrimento dos pobres.
E aí no plano espiritual começaram a dar esse apelido para ele, o grande cabeça, mas de uma maneira negativa. E a cabeça dele, né, conforme a consciência pesada que ele tinha, foi crescendo lá no mundo espiritual. Aí ele encarnou, né, naquela casa André Luiz com encéfalo, como é que chama aquela doença que cresce a cabeça? Encéfalo, não esqueci o nome. Mas aí ele encarnou, né, com problema mental e com a cabeça desfigurada, né, lá nas casas André Luiz. Encefalocefalia, procurem aí, como é que chama? Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo, mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Hidroencefalia, isso mesmo, hidroencefalia. Cabeça cheia d'água. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, porque você se embriagou por sua vontade, né? Então, o que você fizer depois, a responsabilidade é toda sua. Encefalite. Encefalite eu não sei o que é. Mas no caso de cabeça grande, eu acho que é essa hidroencefalia mesmo. Encefalite eu acho que é outra coisa. Vejam aí o que é encefalite, se é a cabeça crescer também, por favor. Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Então ele é totalmente responsável pelo que ele fizer, né, depois que beber. Qual é no homem em estado selvagem, né, nas primeiras existências, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Quer dizer, acho que aqui seria o instinto ou o amor, né? Porque o amor vai desenvolver com o tempo, e o instinto, no começo, é o amor bruto. Porque livre-arbítrio você tem sempre, né? Mesmo nas primeiras existências. Mas nas primeiras você tem o livre-arbítrio e mais instinto do que desenvolvimento moral. O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade de certas coisas. Mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades. E ela se desenvolve com a inteligência. Então, quanto mais inteligência, o seu livre-arbítrio amplia. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, é também mais responsável que ele pelo que fazes. Então a questão do desenvolvimento intelectual é que quanto mais inteligência, mais responsabilidade você tem dos seus atos, né? Até eu vi um documentário há pouco tempo e diz que a maioria das pessoas lá de 100, 200 mil anos atrás, né, que tinha esses selvagens, a causa da morte era lesão no cérebro. Por quê? Porque as brigas que o pessoal tinha na época batia com a madeira, né, com o pau na cabeça. Então, quer dizer, as pessoas eram muito violentas e se matavam à torta e direito, né? A maioria das pessoas ou morria numa briga, né, e no caso com lesão no cérebro, ou era comido por um tigre dente de sabre. A Rita disse, diz um ditado que o que faz bêbado foi pensado sóbrio. Eu nunca tinha visto. E é fato, né? Realmente, você tem a responsabilidade porque antes de ficar bêbado, né, você estava sóbrio. E a posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? Sim. Então, conforme a sua posição social, às vezes seu livre-arbítrio é tolhido, né? Mas isso muitas vezes é até uma coisa positiva. Por exemplo, quando a pessoa vem numa posição humilde, né?
ela é obrigada a ser boazinha, atenciosa, né? E já quando ela vem numa posição muito rica, ela já não depende tanto dos outros, aí o livre-arbítrio dela fica maior, né? Então, às vezes, você está numa posição que a sua posição social o obriga a agir com mais tato, respeitar mais as outras pessoas, né? Até para não perder o emprego. Então, acaba sendo bom, né? Até diz que para você ver a real evolução da pessoa, você deu poder para ela. Poder é dinheiro. Porque quando a pessoa é pobrezinha, ela é obrigada a ser humilde. Mas se você for rico, poderoso, e mesmo assim você é humilde, atencioso com as pessoas, aí você prova realmente a sua evolução. O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas os deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Então esse foi o assunto livre-arbítrio, e agora a gente vai entrar em fatalidade. E antes de entrar na fatalidade, eu vou fazer uma propaganda. Todo final de mês a gente faz um evento para moradores de rua, e o pessoal do estudo de sábado aqui ajuda bastante. O mês passado nós fizemos pizza, e esse mês nós vamos repetir também, porque é uma comida que as pessoas na rua nem sempre têm, né? E eles gostam muito. Até da outra vez nós fizemos a pizza portuguesa e calabresa, mas dessa vez vamos fazer só portuguesa, porque eles gostaram mais, não são bobos, né? A portuguesa é bem recheada, então gostaram mais, vamos fazer só portuguesa. Dessa vez vamos fazer menos, nós fizemos 30 o mês passado, dessa vez vamos fazer 20 pizzas, né? Artesanal, vamos fazer a massa. E aí vai dar para 60 moradores, né? Então nós demos para uma pizza para 2 pessoas, dessa vez nós vamos dar uma para 3, então vai ficar mais barato, vai ficar R$ 8,50 por morador, né? Então vamos fazer para 60, vamos gastar aí uns R$ 600. Nós até temos 200 do mês passado, então quem quiser ajudar, o Pix do centro é o CNPJ, que é esse aqui, né? 02-053-385-00180. Agora a nossa conta mudou, nós saímos do Itaú, que estava cobrando caro, né? É normal, né, os bancos cobrarem uma taxa, e a nossa taxa lá, como era pessoa jurídica, era mais de R$ 100. E aí descobrimos que o PagSeguro, que a gente até já tinha conta, ele é digital, não paga nada. Então nós estamos agora só com PagSeguro, né? Então o Pix continua o mesmo, né? O mesmo CNPJ, vai sair lá no nome do Centro Espírita José Herculano Pires. Mas quem quiser fazer o depósito na conta também, eu vou colocar no grupo aqui essa imagem com esses dados aqui, né? Aí quem puder ajudar, nós agradecemos, né? Vamos fazer uma noite feliz aí para os moradores de rua. Nós levamos a pizza e levamos o refrigerante também, eles gostam muito, né? Mas vamos falar então de fatalidade, né? Então nós vemos que existe o livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito também. E a fatalidade, uma coisa que não dá para voltar atrás, existe? Vamos ver. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, né, que seria uma espécie de destino. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Então, quer dizer, na verdade, existe o livre-arbítrio e existe a lei de causa e efeito. Então, naturalmente, as suas ações vão gerando efeitos, né? Então, normalmente, quando você encarna, você escolhe o gênero de provas que você tem, e exatamente o que vai acontecer depende do que você fizer. Então, existem poucas fatalidades, né, na nossa existência. O livro diz que existe duas, né, o momento que você nasce e o momento que você desencarna. Então, normalmente é programado quando você vai já desencarnar.
Embora, como você tem um livre-arbítrio, às vezes você adianta, né? Normalmente você adianta, né? Raras são as pessoas que desencarnam exatamente no programado, né? Então, com o livre-arbítrio, às vezes você desencarna antes do tempo e você muda, então, até o momento que estava marcado para você desencarnar. Então, a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, como diz André Luiz, a nossa vida sempre é o que nós fazemos dela. Então, o destino é no sentido de que sempre você, com os seus atos, está mudando a sua vida. Então, se você sofre hoje, é conforme os erros que você fez no passado. Mas se daqui para frente você mudar os pensamentos e mudar suas atitudes, o futuro será repleto de coisas boas. Então, sempre você pode mudar o seu destino, né? Então, não seria uma fatalidade. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio, sofre sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Aqui a fatalidade física muitas vezes é uma doença, né, congênita, então você nasce já predisposto a passar com aquele problema, então realmente aí não tem o que fazer. Um bom espírito, ao vê-la fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Então, moralmente, você sempre é livre para escolher as suas atitudes, e aí você vai ter que responder por essas atitudes. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-la e assustá-la, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então, existem as influências espirituais, existem as influências materiais, mas sempre quem vai decidir a sua vida é você. Mesmo porque sempre existem os dois lados da moeda, né? Influências positivas, influências negativas, e você que vai decidir. Você é o artífice, né, da sua vida. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Ele fala aqui independente da sua maneira de agir, né? Porque é lógico que se você agir de uma maneira errônea, as consequências sempre vão vir nessa vida mesmo. Mas e quem não faz nada, né, para merecer a desgraça e mesmo assim sempre está convivendo com alguns problemas? Aí é porque a causa está no passado, né? Com certeza ela escolheu essa vida, né, de muitas adversidades. Mas normalmente a causa dos nossos problemas estão nessa vida mesmo. Então é lógico que é cômodo nós falarmos, eu não sei por que a minha vida está ruim, eu não sei porque as coisas não dão certo, né? Eu devo ter feito alguma coisa no passado. Então essa é uma desculpa, porque a maioria das vezes a causa dos nossos problemas estão nessa vida mesmo, né? São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais à conta do destino o que é, quase sempre, a consequência de vossa própria falta. Então, embora existe, né, as consequências do passado, às vezes é só consequência do que você está fazendo nessa vida mesmo. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Então, quando os problemas estão nos visitando, nós podemos e devemos tentar fugir deles, né? E tentar observar se a causa não está nessa vida mesmo.
Mas se nós fazemos tudo o que podemos e mesmo assim os problemas nos visitam, aí nós vamos ter que desenvolver a resignação mesmo, não vai ter outro jeito, né? Mas normalmente dá para fazer alguma coisa. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Então ele diz aqui que muitas vezes não é um destino, né? É que você está usando mal o seu livre-arbítrio nessa vida mesmo. Ou às vezes você está se subtraindo, né, à influência dos espíritos inferiores. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Às vezes sim, né? Quando chega o momento de você desencarnar, se não vai ser de um jeito, vai ser de outro, né? Até eu vi na internet esses dias, uma família, né? Tava em 5 num carro. E aí teve um acidente, né, com o carro deles, e o carro capotou 3 vezes. E milagrosamente, os 5 sobreviveram. E aí chegou, né, os bombeiros, né, os médicos, e colocou os 5 sentados assim, no meio-fio da calçada, né? Veio um carro e matou os 5, que desgraça, né? Então, quer dizer, tinham que desencarnar mesmo, né? Então não desencarnaram no acidente, aí desencarnaram depois num carro que desgovernou, né? E atropelou os 5, e morreu aí os 5 atropelados. Então, se tiver que morrer, vai morrer, né? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Como se diz, né? Se bate os 13 números do seu CPF, né? Lá de uma pessoa que vai ter que desencarnar, não tem jeito. É você mesmo, e aí você não consegue fugir a essa fatalidade, né? Até tem um caso, né, que uma pessoa foi avisada pela morte que à noite a morte ia levar ela. Aí era numa época que não tinha ainda carro, né? E ele pegou um cavalo e correu, né? E fugiu, né? Da onde ele estava. E aí na outra cidade, e ele era uma pessoa muito cabeluda, na outra cidade ele raspou a cabeça, né? Para fugir da morte. Aí a morte à noite foi, né? E chegou lá no lugar que ele estava. Era um restaurante, todo mundo comendo. E aí a morte estava procurando uma pessoa cabeluda, né? Que ela ia levar. Aí ela olhou assim, não tinha ninguém bem cabeludo como a pessoa era, né? Aí a morte falou assim, bom, hoje eu vim aqui para levar uma pessoa bem cabeluda, mas já que não tem, eu vou levar aquele careca lá no fundo mesmo, que era o que estava fugindo da morte, né? Então, não tem jeito, é o seu dia, você vai. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não merecemos a nossa hora. Não morreremos se a nossa hora não chegou? Não. Se você não é para desencarnar, tudo vai acontecer para você não desencarnar, né? Tem muitos casos desses, né? Principalmente em viagem de avião, quando o avião cai, né? É interessante você pegar o avião que caiu, porque quando cai o avião, morre todo mundo, né? É raro cair um avião e ter sobrevivente. Então, se o avião for cair, quem entrar naquele avião vai morrer. Só que quem não é para morrer, o que acontece? A espiritualidade dá um jeito da pessoa não entrar no avião. E tem um caso verídico de uma pessoa que ia pegar o avião, e aí no caminho, né, para o embarque, ele encontrou um amigo que há muito tempo ele não via, né? E aí ele ficou conversando com esse amigo e perdeu o avião. E o avião acabou caindo e morreu todo mundo. Aí ele foi procurar esse amigo para agradecer, né? Quer dizer, foi ruim eles ficarem conversando muito, mas foi bom ele ter perdido o avião,
porque senão ele estaria desencarnado. Aí foi procurar esse amigo, o amigo já tinha desencarnado, já fazia 2 anos, quer dizer, foi um espírito amigo, né, que foi ali tirar a ideia dele de pegar o avião, né. Então, se você não tiver que morrer, você não morre, né. Naquele acidente que teve no 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas, tem um monte de casos de pessoas que não foram trabalhar naquele dia, né? Então, quer dizer, acontece alguma coisa e a pessoa não vai para onde vai morrer, né? Não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Tem um orador que era muito famoso, eu recepcionei várias vezes aqui em Jundiaí, esqueci o nome dele. E ele, velhinho, né? Ele foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial ele participou. E ele era o cara que levava o aparelho de comunicação, né? E aí a primeira missão que ele teve, ele estava no navio, aí ele pegou aquele barco, né, anfíbio, né, que andava na terra também, e saiu e foi desembarcar na terra. E aí quando você chega na terra, cai assim uma escotilha e todo mundo sai andando. E ele era o primeiro que estava ali, né? Ele não imaginava o tiroteio que estava tendo ali, né, na praia. E aí ele estava logo na frente, né? Aí assim que abriu a escotilha, veio uma rajada de metralhadora e matou as 2 pessoas que estavam ao lado dele. Então as 2 pessoas morreram, né? Uma aqui e outra aqui. Ele até ficou paralisado, não queria mais ir, né? Mas aí o sargento falou, não, você tem que ir, fica tranquilo, se você não chegou a sua hora, você não vai morrer. E aí ele conta, né, que ele sempre pegava esses caminhos aí onde tinha muita metralhadora, e ele via as balas assim correndo, né? Porque elas ficam iluminadas quando sai assim da metralhadora, e nenhuma pegava nele. Então chegou uma hora que ele nem se preocupava mais, né? Ele ia embora, né? Fazia o caminho dele e realmente não tomou nenhuma bala, não morreu. Então não chegou a sua hora, você não desencarna, né? Mas não pode ficar fazer de louco também, né? Não pode abusar. Da infabilidade da hora da morte segue-se que as precauções que se tornam para evitá-la são inúteis? Eu acabei de dizer, né? Então você não pode abusar da sorte, né? Você tem que se precaver, fazer exercício, se alimentar bem para não morrer antes do tempo, né? Não, porque as precauções que tornais vos são sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então você tem que fazer de tudo para não desencarnar. Agora eu vou colocar várias imagens aqui que a pessoa escapou por um triz da morte, como esse caso aí de acidente de carro, né? Qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não têm consequências? Então você vê a morte de perto, como nesse caso aqui, mas ela não acontece. Quando a tua vida se encontra em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de desviar do mal e tornar-se melhor. Então, quando você escapa de um acidente desse, né, ileso, não morre, você surge outra pessoa, né? Mesmo doença, né? Às vezes a pessoa tem uma doença grave e não desencarna. É bom no sentido de ela valorizar a vida, né? Depois daquela doença, às vezes ela se torna uma outra pessoa. Quando escapas a esse perigo, ainda sob influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sobre a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Então, depois de um caso desse, né, que você viu a morte de perto, você passa a querer, né, fazer melhor as coisas. Se o mau espírito retornando, digo mal
subentendendo o mal que ainda nele existe. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo? Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Então, esses momentos, né, de quase morte que nós temos, é uma experiência para o nosso espírito que nós devemos levar para o lado positivo, né? Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletir sobre vós mesmo e vos emendardes. Então, quer dizer, quando você passa por um perigo, mas não desencarna, no caso de uma doença, por exemplo, é que você está resgatando algum erro do passado, mas não é para você desencarnar ainda. Então, que esse quase morte que aconteceu, que sirva de lição para você, né? E você se torne uma pessoa melhor depois. Então, essa é a nossa última pergunta de hoje. Nós vamos continuar sobre fatalidade no próximo estudo, né? Porque é muito grande esse assunto. Por hoje nós paramos aqui, né? Vamos colocar o nosso som para fazer as nossas vibrações. Então nós agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, agradecemos aos bons espíritos e aproveitamos esse ambiente de paz e tranquilidade que nos visita para fazermos as nossas vibrações, primeiramente para todo o nosso planeta, onde ainda existe muitas pessoas sofrendo, né? Como estudamos, que estão resgatando seus débitos do passado, que eles tenham as forças necessárias para não sucumbirem e mesmo com esses problemas possam fazer o seu melhor. Os desencarnados também que estiveram conosco, que Deus os abençoe, possam eles ter ouvido a lição e também absorvido os ensinamentos. E nós também, encarnados que aqui estamos, agradecemos pela oportunidade, pelo estudo e pedimos a água que colocamos para fluidificar seja depositado remédio conforme a nossa necessidade. Se soubermos de alguém doente, alguém com problema grave, envolvamos essas pessoas através do nosso pensamento, com muito carinho, que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. Então, agradecidos a Deus, aos bons espíritos, encerramos o nosso estudo, agradecemos a presença de todos e até o próximo sábado, né, aqui no Facebook do Herculano Pires, sempre às 20 horas, estudando o Livro dos Espíritos. Boa noite a todos, bom fim de semana a todos.